Bom dia, turma do 8º ano. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar conjunções, as coordenadas e as subordinadas. Eu gostaria que vocês pegassem o módulo 2 na página 45. Na gramática, nós vamos encontrar esse assunto na página 220. Então, conjunções ou conjunção, você já estudou. É uma classe de palavra invariável, certo? Você já deve ter estudado ela de forma assim, não muito assim aprofundada, não deve ter estudado a separação das conjunções coordenadas e subordinadas. Então, essa aula vai pedir de você um pouco mais de atenção para entender a separação entre esses dois grupos de conjunções, tá bom? Então, vamos prestar atenção. As conjunções coordenadas ou coordenativas são as conjunções que unem orações de sentido inteiro e autônomo. As conjunções coordenativas ligam orações independentes ou elementos semelhantes. São classificadas como? Nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas. Nós temos a aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa e explicativa. Eu sei que ainda está um pouco embaraçoso, mas vai já começar a melhorar, tá certo? Vamos ver aí, vocês viram que as conjunções coordenativas, elas ligam orações autônomas ou independentes. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer o seguinte: as conjunções coordenativas, elas vão ligar orações independentes. Elas estão juntas em um período, porém, se elas quiserem se separar, elas podem se separar sem perca de entendimento. Olha aqui um exemplo, as conjunções aditivas. Elas dão ideia de soma, né, a outra oração, e as principais conjunções ou locuções usadas é o mas também, viu? O mas acompanhado de também. Nós temos e, nem, também, mas também. Olha o exemplo que eu queria dizer para vocês. Cristiano não bebe nem fuma. Eu poderia separar, ó, Cristiano não bebe. A outra oração, Cristiano não fuma. Então, veja bem que nós temos aqui a conjunção nem, que dá a ideia de adição, ligando aí duas orações. Nós temos aí dois verbos, beber e fumar. Então, essa conjunção nem aí é uma conjunção aditiva. Olha o outro exemplo. As conjunções adversativas. Ela já se dá uma ideia de adversidade, se opõe a outra. As principais conjunções adversativas nós temos mas, porém, todavia, contudo, no entanto. Ele o amava muito, entretanto viviam brigando. Ou seja, por que adversativo? Você vê aqui, olha, se ele amava muito, o que é que a gente espera que venha depois? Que eles vivam felizes, né? Porém, nós temos aqui, ele amava muito, porém viviam brigando, mas viviam brigando, contudo, viviam brigando. Então, o que foi dito na primeira oração é totalmente adverso ao que foi dito, o que está sendo dito na segunda oração. Por isso que é adversativo. Ele está se opondo ao que foi dito na primeira oração. Aí nós temos aí a conjunção alternativa. O que você entende por alternativo? Né? Uma ideia de alternância entre os termos. E as principais conjunções é ora, ora, quer, quer, seja, seja, já, ou também. Olha o exemplo aqui. Ou você fica ou sai. Veja bem, aqui nós temos a conjunção ou, dando uma ideia de alternância. Ora ela quer rir, ora ela quer chorar. Exemplo de conjunções
alternativa, que dá a ideia de alternância. Aí nós temos também as conjunções alternativas conclusivas. Elas já são utilizadas para propor uma relação de conclusão, dedução. As principais são logo, portanto, pois, depois do verbo, assim por isso, por conseguinte, são as principais que dão a ideia de conclusão. Olha o exemplo. Logo que Alexandre saiu, ela correu para fora. Veja que nós temos aqui o logo já aparecendo lá no início. Poderia ser assim: ela correu para fora logo que Alexandre saiu. Nós temos aqui um período composto por coordenação. Por quê? Porque nós temos aí duas orações independentes, porque nós estamos vendo aí esse logo como conjunção coordenativa, viu? Coordenativa conclusiva. O meu amigo estudou muito para a prova, portanto, não ficou na hora nervoso. Então, você vê aí, portanto, não ficou nervoso. Aí você vai observar aí novamente esse portanto, uma conjunção coordenativa conclusiva. Já as conjunções coordenativa explicativa têm a função, né, de dar uma ligação de explicação, já está dizendo explicativa. Há uma ligação de explicar algo que foi dito anteriormente. As principais são porque, que com sentido de porquê, pois antes do verbo, por enquanto. Olha o exemplo. Não vá lá fora porque é perigoso. Ou seja, ele está explicando o motivo que a pessoa não deve ir lá fora. Não vá lá fora porque é perigoso. Então, porque é perigoso, eu tenho uma oração coordenada, sintética, explicativa. Justamente por causa da presença do porquê, que é uma conjunção explicativa. Nós temos aqui as conjunções subordinativas. Já as conjunções subordinativas, elas não vão ligar orações independentes. Quem tem essa função são as conjunções coordenativas. As conjunções subordinativas, elas vão ligar orações que dependem uma da outra. Ou seja, se eu tirar a oração subordinada, eu tirar a oração principal, vai ficar sem entendimento. Você vai já entender como acontece. As conjunções subordinadas, elas se classificam em 9. Aqui eu não vou lançar todos os exemplos, porque o livro de vocês me parece que veio apenas com 4 exemplos. Mas elas aparecem nas orações subordinadas adverbiais. As 9 aparecem as conjunções subordinativas. Nós temos aqui a primeira, causal. Indica uma situação de causa. As principais delas são porque, pois, como, sentido de porquê, que no sentido de porquê também, porquanto. Estevão começou a chorar porque a pequena lhe pisara o pé. Veja bem, nós temos aqui a primeira oração. Estevão começou a chorar. É a primeira oração, que nós chamamos de oração principal. Porque a pequena lhe pisara o pé. Essa daí nós chamamos de oração subordinada. Por que ela é subordinada, professora? Porque se eu desmembrar da oração principal, ela fica sem sentido. Já pensou, eu chego na sala e digo assim, porque a pequena lhe pisara o pé. Vocês vão dizer, o quê, professora? Tem algo aí incompleto, professora, nós não estamos entendendo. Por quê? Porque esta oração, ela é a subordinada, oração subordinada adverbial, causal. Porque ele está dizendo a causa do choro de Estevão. Qual foi a causa? Porque a pequena lhe pisara o pé, ou machucou o seu pé, ele começou a chorar. Lá no finalzinho do semestre,
do segundo semestre, no quarto bimestre, vocês irão estudar esses tipos de oração. Por enquanto, vocês só estão estudando as conjunções subordinativas. Condicional. Já a conjunção subordinativa condicional tem a função de indicar uma condição de suposição. Quais são as principais? Se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, dado que, a não ser que e sem que. Você vê aqui, ó, se você chegar mais cedo do previsto, me avise. Veja que a oração subordinada, ela está começando o período. Se você chegar mais cedo do previsto, me avise. Ou seja, aí tem uma condição. Qual é a condição para avisar? Se ele chegar mais cedo. Então, ela é condicional. Esse se é uma conjunção subordinativa condicional. Nós temos também a conjunção subordinativa final. Ela constrói uma oração que indica a finalidade, um propósito. As principais são porque, com sentido de para que, o que, com sentido de para que também, e nós temos para que e a fim de que. Olha o exemplo, pediu licença para que pudesse passar. A primeira oração, pediu licença. A segunda, para que pudesse passar. Qual foi a finalidade de pedir licença? Qual era a finalidade? Qual era o propósito? Para que pudesse passar. Aí nós temos aí a locução, né? A locução na ideia de finalidade. A conjunção subordinativa, dando uma ideia aí de finalidade. Ou seja, coloquei a roupa no armário a fim de evitar sumir. Então, veja bem, qual foi a finalidade dela colocar a roupa no armário? Evitar que a roupa sumisse, né? Então, essas conjunções, elas dão uma ideia de finalidade, propósito de ter realizado aquilo que foi dito na primeira oração. Nós temos também as conjunções subordinativa temporal. Ela já dá uma ideia de condição de tempo, relacionada a tempo. As principais, elas são mal, logo, que, assim que, antes que, depois que, até que, desde que, sempre que, quando, apenas, né? Todas são exemplos de condições subordinativas temporais. Assim que a mãe chegou, a menina começou a aprontar. Nós temos aqui a conjunção, né, iniciando a primeira oração, ou seja, a primeira oração ela é chamada oração subordinada. A segunda oração é chamada oração principal. A menina começou a aprontar. Veja que se eu desmembrar, a primeira oração perderá o sentido. Se eu disser somente esta oração, assim que a mãe chegou, está precisando de algo mais, está precisando de uma complementação. Então, a oração principal é: a menina começou a aprontar. Qual foi o tempo em que a menina começou a aprontar? Assim que a mãe chegou. Então, é por isso que a segunda oração, ela seria classificada como oração subordinada adverbial temporal. E assim é uma conjunção subordinativa, né, temporal. Existem também, criança, as conjunções integrantes, conjunções ou locuções. As principais é que, com ideia de certeza, e se, quando há dúvida e incerteza. Exemplo, eles questionaram se Otaviano viria. Esse se aí, ele não é um pronome aí que está dando uma ideia de
nem um pronome de índice de determinação do sujeito, nem muito menos um pronome apassivador, nem está aí como uma função de conjunção subordinativa. Esse se aí ele está funcionando como uma conjunção integrante. Além dele, nós só temos o quê? São esses dois tipos de conjunção integrante, que também nós iremos estudar mais lá na frente nos outros bimestres. Nós temos também a conjunção proporcional. Eles dão uma ideia de proporcionalidade, à medida que, a proporção que, a passo que. Olha o exemplo, quanto mais velho o vinho fica, mais saboroso ficará. Veja bem o quanto, né, o quanto mais aí a locução, né, conjuntiva, nós temos aí subordinada. Quanto mais velho o vinho fica, mais saboroso ficará. Então, o vinho fica mais saboroso, né? Quanto mais velho ele vai ficando. Então, é uma ideia de proporcionalidade. Quanto mais eu ando, mais fico cansada. Então, é proporcionalidade. Quanto mais trabalho, mais alegre fico. Uma proporcionalidade. O trabalho, quanto mais ele vai trabalhando, ele vai ficando alegre. Então, é proporcional. É um equilíbrio. A consecutiva, ela dá uma ideia de o que foi dito na primeira oração, ela vai gerar outra ação. As principais é para quê, a fim de quê. Nós temos aqui, ela estava tão nervosa que mal conseguia falar. Ou seja, o fato dela estar nervosa gerou outra ação. Qual foi a outra ação? Que mal ela conseguia falar. Então, veja bem, chorei tanto que fiquei rouco. Ou seja, a ação de chorar levou a acontecer outra ação, que foi deixar a pessoa rouca. Nós temos também a concessiva. Embora, as principais são embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, apesar de que. Então, nós temos aqui, por mais que os alunos não queiram, terão que vir às aulas de recuperação. Ou veja bem, nós temos aí uma concessão. Mesmo que esses alunos não queiram estudar, né, eles terão que vir às aulas de recuperação. Nós temos também as conjunções subordinativas conformativas. Conforme, o como quando ele for igual a conforme, consoante, segundo. Conforme o tempo passava, Frederico amava mais sua namorada. Então, nós temos aí, Frederico amava mais a sua namorada. É a oração principal. Conforme o tempo passava. Então, aí dá uma ideia de conformidade. Segundo o tempo passava. Olha outro exemplo. Fiz o bolo conforme você me ensinou. Uma ideia aí de conformidade. A pessoa não colocou nenhum ingrediente que não deveria. Ela colocou tudo segundo estava na receita. Então, houve aí uma conformidade. Nós temos também as conjunções subordinativas comparativa. As principais é como, qual, que, de que. Depois de mais, menos, menor, maior, pior e melhor. Bem como, assim como, que nem. Exemplo, sou muda como a mulher chorando no velório. Ou seja, está fazendo aqui uma comparação. Sou muda como a mulher chorando no velório. Então, aqui nós temos aí uma comparação. Nós chegamos ao final da nossa aula. Eu sei que há uma dificuldade, porque nós temos aí que, em uma só aula, acompanhar a questão de conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. Mas esse assunto não para por aqui, não se preocupe. Nós ainda iremos estudar ele
quando nós estivermos estudando período composto por coordenação, quando nós estivermos estudando período composto por subordinação, certo? Então, qualquer dúvida, eu estarei lá no grupo online para vocês tirarem as dúvidas, e quarta-feira, na segunda, faremos a live, onde vocês poderão expressar as dúvidas de vocês, dizer o que vocês não entenderam, para nós tirarmos essas dúvidas e ficar legal essa aprendizagem entre as conjunções coordenativas, que se divide em 5, lembra? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. E as conjunções subordinativas, que ligam orações que dependem uma da outra, ou seja, uma oração é subordinada, né? Nós temos 9 aí, que nós estudamos. Então, é muito bom que você vá fazendo um exercício para diferenciar tanto as conjunções coordenativas, as locuções também, certo? Então, qualquer dúvida, retorne o vídeo, faça uma leitura nos conceitos da gramática, faça uma leitura nos conceitos do módulo 2, que tudo vai assim ajudando você a tirar a dúvida. Mas qualquer coisa estou aqui, viu? Podem perguntar. Boa aula, respondam as páginas 220 a 227 de língua portuguesa, de gramática, e língua portuguesa vocês irão responder a página 45 a 49. Até breve.